Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Humberto, eu sou professor de Literatura e Direitos Humanos do Colégio Ágape e eu estou aqui para conversar com vocês hoje no sentido de oferecer algumas sugestões do que nós podemos ler nesse período de isolamento social. Eu escolhi algumas coisas que eu gosto muito de ler e que tem me distraído bastante nesses últimos dias e que eu acredito que vocês vão gostar muito também, certo? E eu quero começar por uma dica super interessante, um jornal que é produzido em Curitiba, um jornal independente chamado Relevo, certo? É um jornalzinho muito bacana, vocês conseguem acessar tanto na internet quanto ter o físico, como esse que eu recebo em casa todos os meses, e ele é muito interessante. É um jornal que conta com produções de pessoas de todas as partes do país e que tem alguns pontos que para mim são muito importantes, como por exemplo, eu adoro ler matérias e adoro ler poesia. Esse jornal, ele traz as duas coisas, certo? Então tem coisas assim muito bacanas. Essa edição que eu tô é a edição de 2010, uma edição super caprichosa do jornal Relevo e que tem tudo isso que eu tô falando para vocês. Tem uma matéria sensacional sobre um homem de espuma, que é um texto maravilhoso, que eu acho que todo mundo pode ler, certo? Se você quiser acessar o jornal, você pode ir na página na internet. E só para lembrar, também tem um Instagram com publicações muito bacanas. Então o jornal se chama O Relevo e eu vou colocar o link dele na descrição aqui desse vídeo, certo? O segundo jornal que eu sou apaixonado, e esse eu já sou assinante há algum tempo, é a revista 451, né? Ela tem esse aspecto de jornal, mas é uma revista, chama Revista dos Livros, e o diferencial da 451 é que, além de trazer um podcast maravilhoso, que vocês também podem baixar aí e escutar, ela é como se fosse um roteiro para você saber o que de melhor está sendo publicado de livro no país. A 451 traz resenhas muito boas de livros que a gente pode você ler primeiro, então se interessar pelo livro, você pode adquirir. E interessante, ela traz o nome de todos os livros, ela traz o valor, a editora, então fica muito fácil de adquirir, né, os livros. Essa edição que eu tô com ela aqui a última edição que eu recebi, né, da 451, e a matéria que eu mais gostei dela é o Autoritarismo Brasileira, uma reportagem maravilhosa para mostrar alguns pontos que falam sobre autoritarismo no Brasil. Eles começam com uma cronologia lá em 1930 e vão terminar em 2020, né? 2019, perdão. Eu achei essa edição fantástica, é muito boa. A 451 tem um site muito bom, que o link também vai ficar na descrição do vídeo. E uma coisa interessantíssima, tem um podcast da 451 sobre bruxas que vocês vão amar, eu tenho certeza. Principalmente os alunos do terceiro ano, com quem eu tenho um contato maior, e nós já conversamos algumas coisas nesse sentido, vocês vão adorar. O podcast da 451, ele é aberto, todas as pessoas podem ouvir sem necessariamente ter assinado, né? E esse podcast que eu tô falando pra vocês é de uma edição histórica da revista que trouxe na capa a Fernanda Montenegro, certo? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E só para deixar um gostinho de quero mais, eu gostaria de fazer uma provocação. Vocês sabiam que as bruxas, elas existiram de verdade? E vocês sabiam que existe escola para bruxas no Brasil? Vou deixar essa curiosidade para que vocês possam ouvir o podcast da 451 e se encantarem com ele, como eu me encantei, certo? E aí, começando a lista de livros, eu quero falar para vocês um que certeza entra nos meus 10 melhores livros que eu já li. É um livro do Jô Soares chamado As Esganadas, que é um livro muito bom, que conta o assassinato em série de mulheres gordas e com requintes de crueldade por um assassino que o Jô já fala quem é nas primeiras páginas do livro. Então, o diferencial desse livro é que nós sabemos quem é o assassino já no início do livro. E no decorrer nós vamos apenas vendo as maldades que ele vai fazendo com esse público-alvo que ele escolhe, né? Que são as mulheres gordas. E as explicações de por que esse assassino mata apenas mulheres gordas e o que motiva ele a escolher esse público. É um livro maravilhoso, certo? Inclusive eu tenho em casa esse aqui para emprestar. Vocês conseguem baixar na internet para ler também, certo? Há pouco tempo atrás eu fui na livraria aqui da cidade, lá no shopping, e eles tinham esse livro. Então, de repente, você pode procurar até na livraria, mas você consegue comprar também pelos aplicativos de leitura de livro em tela. Para mim, esse livro é uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos tempos,
porque, primeiro, foi um livro que eu ganhei de presente de uma pessoa muito amada, né? E segundo, porque me surpreendeu muito, ok? Bem, para os meninos de primeiro e segundo ano, tem uma coisa que eu gosto bastante, que são essas leituras que mexem muito com a gente para pensar a nossa vida, né? Como que a gente age em relação a uma série de coisas. Aqui está um livro muito interessante chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, ele é do John Spencer. Essa edição que eu tô aqui é uma edição para jovens, vocês encontram para baixar na internet também. E o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, ele é um clássico, acho que muita gente que já fez o curso de administração já leu ele na vida, e ele explica muito sobre as nossas condutas no nosso dia a dia. Conta a história de ratinhos que estão presos num labirinto e que têm que organizar a forma de viver para sobreviver naquele labirinto. Eu acho esse livro muito interessante. É um livro que dá para ser lido com a família, leitura super rápida e, inclusive, é um livro que pode ser feito em leitura coletiva. Então, por exemplo, estamos todos em isolamento social. Vamos ter um tempo em família? Vamos sentar todo mundo aqui no sofá e vamos ler junto. Acho que essa é uma estratégia bem bacana. E aí, essa provocação vai para os pais também, né? Tem uma pesquisa lançada recentemente que diz que boa parte dos pais que dizem para os filhos lerem, não leem. E aí o aprendizado da leitura também vai pelo exemplo. O seu filho já te viu lendo? Então vamos sentar todo mundo, vamos fazer uma leitura. O bacana de Quem Mexeu no Meu Queijo, do John Spencer, é que é uma leitura para todos os públicos. Então a criança vai entender, o jovem vai entender, o adulto vai entender, o idoso vai entender. Sem contar que tem uma série de vídeos no YouTube que fazem representação desse livro e que são maravilhosos os vídeos. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo, a minha segunda dica. O terceiro é um livro um pouquinho mais denso, mas é um livro que, com certeza, quem lê, quem termina essa leitura não sai do mesmo jeito que entrou nela, certo? É K, o Relato de uma Busca, do Beco Sinski. É um livro que conta uma história maravilhosa de uma pessoa que desapareceu na época da ditadura. E o pai, naquela ânsia de encontrar, se envolve em aventuras que são baseadas na realidade, né, mas no domínio da literatura, e que são muito interessantes, essas aventuras que ele coloca aqui. E aí uma coisa super bacana, que inclusive tem um trecho do livro que vai contar uma história de alguém que é de Goiânia, né? E esse é um livro que ensina muito. Aqui está um livro para ler e para aprender bastante. Mas, eu já adianto, é um livro perturbador. É aquele livro que vai te deixar pensando sobre uma série de coisas, que traz uma angústia. É um livro que em alguns momentos choram, né? O leitor vai chorar. Eu fiquei muito angustiado com esse livro. Eu terminei ele há pouco tempo agora. Fiquei muito emocionado. Tem um capítulo que eu chorei bastante, que é uma ideia de algo real que aconteceu no nosso país, que é a ditadura militar. Eu colocaria esse livro entre os 5 melhores que eu já li na minha vida, ok? Tem um que eu gosto muito, que eu já apresentei para vocês, porque eu geralmente começo as minhas aulas lendo algumas crônicas, né? Que é Um Dia Vamos Rir de Tudo Isso, da Ruth Manuz. É um livro de crônicas que contam coisas super interessantes a partir da visão da Ruth Manuz, né? O diferencial desse livro é que são crônicas muito curtas, que você pode, por exemplo, ler antes do almoço para dar uma descansadinha, você pode ler antes de dormir, e é um livro, é uma reunião de crônicas muito bacanas, porque são coisas do dia a dia, coisas que a Ruth experienciou, que ela viveu ou que ela observou, e ela conta pra gente em relação a essas experiências dela. Eu sou apaixonado em crônica, pra mim crônica é um gênero que chama muita atenção, é uma coisa muito curta para se ler e traz uma reflexão muito bacana. Especificamente nesse livro da Ruth Manuz, tem uma crônica que eu gosto muito, que fala sobre os amigos que moram longe. E eu gosto bastante dessa ideia, ok? Meu próximo livro, e a minha próxima sugestão, vai para um livro também igualmente perturbador. É um livro que me fez chorar bastante. Esse livro chama Os Magros, é do Euclides Neto. Esse é um livro para todo mundo pensar no lugar que a gente ocupa no mundo e o quanto que a gente tem muito, mesmo pensando que tem pouco. Quando eu li esse livro a primeira vez, o ano passado, eu chorei bastante em alguns trechos do livro, porque é um livro que toca muito cada um de nós a questão da comida, o valor que tem a comida. Então, é um autor baiano,
consagrado na literatura brasileira, chama Euclides Neto, né, Os Magros. Eu vou colocar o nome de todos os livros aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Esse vocês não conseguem encontrar para baixar, pelo menos eu não encontrei. Mas vocês conseguem comprá-lo pela internet, tem chegado bem rápido e é um livro que vale a pena ler. Só pra gente pensar numa coisa, a maioria de nós que moramos no interior, nós não pensamos, por exemplo, o quanto as pessoas de outros tempos e que moraram no mesmo lugar que nós passaram dificuldades para se alimentar. Esse livro vai fazer uma reflexão sobre isso que eu acho muito interessante, certo? Tem uma metáfora nesse livro que eu gosto muito, que é a ideia de uma pessoa que morre, de uma criança que morre. Ela morre com uma doença super comum no Brasil do século XIX, né? Início do século XX, que é a desnutrição. É uma cena muito bonita, muito triste, e que eu acho que quando a gente lê, a gente acaba percebendo uma série de coisas que a gente não teria percebido se não fosse por essa leitura, né? E aí, para terminar as minhas indicações, eu gostaria de sugerir para vocês, principalmente para os pais que estão com crianças novinhas em casa e pensam o que vão fazer, um livro super bem trabalhado dos irmãos Grimm. São 77 melhores contos dos irmãos Grimm. São 2 volumes, eu tô aqui só com o volume 2. É um livro super bem trabalhado, bonito, muito interessante, certo? E ele vai contar as principais histórias que nós ouvimos durante o tempo, né? Como, por exemplo, A Bela Adormecida, A Menina e os Gansos, de uma forma muito bacana. Então eu acho que vale a pena a leitura desse livro, principalmente com as crianças, não é? Bem, essas são algumas das minhas sugestões. Eu não quero fazer spoiler, mas à medida que vocês forem lendo, nós podemos fazer vídeos para comentar esses livros, que eu acho que será muito interessante, ok? Para fechar, uma coisa muito importante para aluno de 3º ano. Tem um canal da internet que eu gosto bastante, que é da Tatiana Feltrin. É um canal, é uma booktuber, uma modalidade que eu descobri há pouquíssimo tempo, acho que uns 3 anos. É uma booktuber que comenta livros com uma propriedade muito grande. Ela não comenta os livros de jeito inocente ou besta. Ela faz uma análise muito profunda de cada um dos livros, e tem uma em especial para esse momento que eu gostaria de chamar para ouvir, que eu gosto demais. É uma análise que a Tatiana Feltrin faz do livro Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago. É uma coisa incrível, incrível. O livro é maravilhoso e a Tatiana Feltrin fez uma análise perfeita. De repente, daqui a pouco, nós podemos conversar sobre esse livro também, que é livro, que é filme, né? Uma série de questões que nós podemos conversar aí com vocês. Como aqui em casa tem muita planta, vocês estão observando que tem abelha passando o tempo inteiro. Isso significa que eu estou muito feliz, porque quando a casa tem muita planta, significa que está todo mundo feliz. Preocupado, mas feliz, porque nós temos a oportunidade de passar por tudo isso, mas cada um no aconchego da sua casa, com as suas famílias, e podendo estar aqui na virtualidade, falar algumas estratégias para cada um de nós, ok? Então espero que as dicas tenham sido úteis. Se quiserem comentar as dicas comigo, podem me chamar aqui no Instagram ou podem me chamar lá no WhatsApp, porque todos vocês têm o meu contato, ok? Lembrem-se de uma coisa super importante: um país se faz com homens e homens de verdade, mulheres de verdade. Nós nos fazemos a partir das leituras que traçamos, ok? Muito obrigado, aguardo vocês para comentar comigo, tudo bem? Fiquem à vontade para não gostar dos livros que eu indiquei, mas um bom leitor tem até esse direito, o direito de não gostar daquilo que leu. Brigadão, até mais!